Amém. Um Shabbat Shalom para todos. Um Shabbat Shalom quem estará nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, em todas as partes do mundo, amigos que nós temos em todos os países, que nos assistem, que nos acompanham. Que o Eterno de Israel, nesse Shabbat, te encha da sua graça, da sua misericórdia, do teu amor. Nós vamos estudar a Parashá dessa semana. É uma Parashá um pouco complexa. Ela é um pouco delicada de se tratar. A Parashá se chama Parashá Pikudei. Eu poderia traduzir a palavra Pikudei como relatório, livro caixa. Poderia simplificar. Olha que coisa interessante. Deus, o Eterno, exige que Moisés convoque o povo para arrecadar ofertas para a construção do templo. Do Mishkan, não é o templo, é a tenda do encontro. Porque o templo só foi construído depois que chegaram em Jerusalém, ok? Então, foi feito uma chamada com o povo para arrecadação. Eu quero comentar um detalhe muito rápido na questão da arrecadação. Nós, que viemos de uma ramificação pagã, gentílica, nós temos muita dificuldade para entender as Escrituras. Então eu não vou me estender na parte de finanças da Parashá Pikudei, porque eu não gosto muito de tratar de dinheiro em ministrações. Então eu vou passar superficialmente na parte de finanças, para que vocês entendam qual que é o propósito do Eterno. A Parashá Pikudei está registrada no livro de Shemot, a partir do capítulo 38, do versículo 21. Qual que foi a intenção de Hashem, o santo de Israel, quando pediu para que fosse feita essa porção? Era para ser conferida as entradas de valores na casa. É como se o Senhor dissesse: Rosh Marco, eu quero que você faça um relatório minucioso de quanto já entrou aqui na Beit e quanto que foi gasto nos terrenos e nos edifícios. Faça um levantamento e apresente para a congregação um relatório financeiro. É isso que o Eterno pediu a Moshe. Sabe o que me chamou a atenção? Algo que está escrito há 3.500 anos. 3.500 anos atrás, Deus já estava preocupado com a transparência financeira do líder. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acha que deveria ter dúvida a respeito da idoneidade de Moshe? Você acha que nós tínhamos que duvidar de Moisés? Não? Era um homem correto? Era um tzadik? E por que Deus pediu para ser feito um balanço? Ser feito um balanço financeiro da construção do Mishkan. Não é porque Deus duvidava de Moshe. Ele mandou fazer um balanço financeiro para que as pessoas não duvidassem de Moshe. O problema não é Deus com o líder, é o líder com as pessoas com o líder. É como eles te veem, e é como eles te julgam. Onde será que o pastor Orochi está colocando o dinheiro da Beit? Então seria bom fazer um levantamento mesmo desse. Isso é fantástico, é bíblico, está escrito. Então eu gostaria que você entendesse um pouquinho por que o Eterno se preocupou com um detalhe desse. Mas o detalhe não é tão pequeno assim como se parece. Aí você imagine: Orochi, eu estou há pouco tempo nessa casa, eu não entendo muito bem o que é esse Mishkan, mas eu vou te mostrar já já. Vamos lá entender um pouquinho mais. Então, Pikudei podemos traduzir como registros. Shemot, capítulo 38, versículo 21.
Diz assim a palavra profética: estas são as contas, a contabilidade do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, registradas como Moshe ordenou. Você imaginava no seu coração que há 3.500 anos atrás, quando foi se construir o templo, a tenda, foi construir uma tenda para adorar a Deus, você podia imaginar que foi feito um livro caixa para construir essa tenda? Não, né? Nunca passou isso pela nossa mente. Mas não era uma simples tenda, que você pega 5, 6 pauzinhos de eucalipto e joga um tecido por cima. Deus queria algo milimetricamente calculado. Cada detalhe tinha uma simbologia. Cada detalhe tinha uma essência divina nesse detalhe. Então olha que coisa linda isso aqui. Ele disse: faça um relatório para que qualquer pessoa que tenha dúvida possa ter acesso aos livros e conferir para onde foi cada centavo, cada moeda de ouro, cada pertence, cada pedra preciosa, onde que foi usado. Então vamos adiante, vamos lá. Shemot, capítulo 38, versículo 24, diz assim, olha como é que a coisa toma outra proporção agora, ó. Todo o ouro usado para preparar os utensílios para a obra do santuário, o ouro da oferta, pesou 29 talentos e 730 shecalim. Ainda hoje, depois de 3.500 anos, a moeda de Israel é o shekel. É a mesma moeda daquela época, pensa, é o mesmo nome, a mesma moeda da época de Moisés. Mas quando você vê na língua original da Bíblia, que pesou 29 talentos e 730 shecalim, você não tem muita noção do que é isso. Nós estamos falando só do ouro, o ouro puro, que foi usado na tenda. Olha o termo, a tenda. Na tenda foram usados 875 quilos de ouro. 1 grama de ouro hoje, se eu não estiver desatualizado, está em torno de R$159 o grama. Então, cada 1 quilo custa R$159 mil. Para construir um Mishkan, uma tenda de mastros de madeira, coberta com peles de animais, custou em ouro 139 milhões de reais. Uma tenda dessa, eu queria uma para mim. Viu como não ficou tão simples assim a tenda? Aquele que parecia com uma meia dúzia de pauzinho, Valéria, com um tecidozinho por cima, uma pele de carneiro por cima, só de ouro. Nós não estamos falando de pedras preciosas, não estamos falando do cobre, do latão, não estamos falando de diamantes, safiras e rubis, não estamos falando da prata, estamos falando somente do ouro. 139 milhões de reais, só as peças de ouro. Por isso, quando o Mishkan ficou pronto, a primeira preocupação de Hashem foi dizer assim para Moshe: faça um levantamento, porque alguém pode desconfiar que você, ou Aharon, ou seus filhos, seus descendentes, possam ter ficado com alguma bacatela, com alguma partezinha desse ouro aí. Então relate para a congregação onde foi gasto cada detalhe. Para a Shapikudei, ela foi feita especificamente para prestar conta da construção do Mishkan, da tenda no deserto. Então essa é uma questão peculiar, algo que só tem nesse caso, muito interessante. Mas eu quero adentrar por um outro caminho. Eu vou dar uma pincelada nessa questão, e no meio do percurso, eu quero mudar o meu foco. Dentro de Pikudei, sem sair da Paraxá, eu quero mudar de assunto.
mas vai ser muito interessante, de suma importância para o seu conhecimento. Preste atenção numa coisa. Tiramos que proveito dessa paraxá, Pikudei? Tiramos o seguinte proveito, a seguinte situação nos apresenta aqui. O Eterno está dizendo para você e para mim: tudo que você fizer, está me ouvindo? Tudo que você fizer, seja para Deus, seja para você mesmo, ou seja para o teu próximo, faça na ponta da caneta. Não seja desonesto. Essa paraxá é a paraxá da honestidade na área financeira, na contabilidade. Não seja desonesto. Isso quer dizer essa paraxá. Então vamos lá. Olha aí o Mishkan, feito com tábuas, madeiras. As madeiras foram trabalhadas, os pés com prata. O nome dele é Mishkan, é o templo móvel. Parava-se durante o dia, a nuvem de glória ficava em cima. À noite, a labareda de fogo se acendia, mantinha o acampamento aquecido. Ou seja, a manifestação da glória do Eterno era permanente. Ora, Aharon entrava lá dentro, porque lá dentro tinha uma cortina que dividia aqui no meio, olha lá os mastros no meio. Ele entrava aqui no lugar santo, passava a cortina para dentro e entrava no Santo dos Santos, onde estava a arca do concerto, a arca da aliança. Então, aconteceu um fato muito interessante em um dos dias do Mishkan. Eu vou deixar para relatar esse fato na última transparência. Eu quero passar umas 2 mensagens aqui de conselho nesse intermediário e assim já revelar para vocês esse fato que aconteceu nesse dia no Mishkan. 1 Pedro, eu vou fazer uma midrash, eu vou fazer uma correlação do que Deus está dizendo com Pikudei, com ser transparente, objetivo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 diz assim: vivam, porém, de forma honrosa entre os pagãos, porque ainda que eles os acusem de praticarem o mal, como resultado da observação de suas boas ações, possam dar glória a Deus no dia da sua vida. Vivam, porém, de forma honrosa perante o ímpio. Como que é sua vida no dia a dia? Você mente para ganhar dinheiro? Você usa argumentos falsos para vender a sua mercadoria? Você engana para ganhar mais? Como é a sua vida na família? A tua família te vê como um charlatão, um mentiroso, um falso, um fingido? Como é a sua vida no dia a dia? Deus usa paraxá Pikudei para dizer para você que você precisa se purificar perante os demais, perante o ímpio, perante o pagão, perante os seus familiares que não servem a Hashem. Quando eles olharem para você, eles verem em você uma transparência, uma honestidade que está refletida no seu ser. Então ele diz: como que você está vivendo? Ou alguém aqui já escutou assim: ah, é você que frequenta a Beit? É você, ô crentinho? Crente igual você, o inferno está cheio. Se você ouviu isso, é porque alguma coisa não condiz no seu dia a dia. E uma coisa que os rabinos dizem que é muito sério: a mentira, ela pode te levar longe. A mentira pode te levar longe, mas ela te leva tão longe que depois você não consegue mais voltar. Essa é uma fala rabínica. Por
que a mentira leva a pessoa longe? Porque com a mentira ele pode conquistar muita coisa, mas o dia que descobrirem que ele é um mentiroso, nunca mais ele tem crédito com ninguém. Então a viagem foi tão longa que ele não consegue voltar. E a mentira também, ela nunca fica oculta, um dia ela será revelada. Sejam honestos consigo mesmos, honestos com seus cônjuges, honestos com a empresa que vocês trabalham, honestos para com os patrões, e se vocês são patrões, honestos para com os funcionários. Que a honestidade seja a sua carteira de identidade. A Parashá Pikudei deixa bem claro que o Eterno, ele zela pela transparência dos seus servos. Ele não quer que ninguém fale da sua vida. Ele não quer que ninguém desconfie da sua vida financeira, da sua vida matrimonial. Muito cuidado. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias em que a comunicação virtual tomou conta do ser humano. Então você tem acesso a homens e a mulheres, a jovens e jovens, senhores e senhoras, tem acesso a mulheres e homens a hora que querem, 24 horas por dia nas redes sociais. Muitos casamentos já foram destruídos por causa de redes sociais. Porque aparentemente nós podemos ter até um certo perfil. O marido, a esposa pode conhecer o marido até de uma certa forma. Mas nas redes sociais muita gente não conhece ninguém. Então tome muito cuidado para que a sua idoneidade, para que o seu caráter não seja arrebentado, não seja denegrido por causa de fatores modernos, que nós acreditamos que pode trazer benefícios, mas ao mesmo tempo também pode nos trazer prejuízos. Seja transparente consigo mesmo, honesto consigo mesmo e honesto com os seus parceiros, com seus cônjuges. Então Deus, quando fala isso, Ele fala de forma geral. Ele não está falando só de finanças. Ele está falando de honestidade abrangente, em todos os aspectos. Você é testado na sua honestidade. Às vezes você chega no açougue, na padaria, no supermercado, você acaba de pagar e a menina do caixa volta um troco errado para você. Nunca menos. Note que a maioria dos erros são sempre a mais. Te dá R$10 a mais, R$20 a mais. Aquilo é um teste para ver se você vai dobrar o dinheiro rapidamente e colocar no seu bolso. Não seja recusado, não seja reprovado nesse teste. Isso é uma bobagem. Então quando eu bato o olho em cima da mesa, que eu vejo que o dinheiro já veio a mais, eu digo para a pessoa: confira, porque está sobrando. Porque nesse teste eu não vou ficar reprovado. Isso é uma questão entre você e o Eterno. Não tem nenhum amigo ali, não tem nenhum presbítero, nenhum pastor te vigiando. Mas Hashem está te olhando 24 horas. Pikudei, confira. Não faça a coisa meia boca. Não minta para ganhar dinheiro. Vamos lá? Terrilim, Salmos 37, 28 diz assim: pois Adonai ama a justiça e não abandonará seus fiéis. Eles serão preservados para sempre. Eternamente o Senhor te guardará se você for honesto, digno, se você for justo. Se o seu Deus é justo, você tem que praticar justiça. Toda injustiça que você praticar será cobrada de você mesmo. Então para que eu vou ficar devendo? Para que eu vou ficar em dívida? Por que eu vou correr esse risco? Você que é crente, amado, deixa eu explicar uma coisa para você. Você não pode comprar e não pagar. Você não pode ir na loja do seu irmão comprar e não pagar. Você não pode ir no mercadinho do irmão, do amigo, do vizinho, comprar e não pagar. Você não pode comprar um sapato, uma roupa, comprar no mercado, no açougue, na farmácia e não pagar. Isso é injustiça. Denigre o nome do Eterno. Porque a pessoa vai dizer: ah lá,
frequenta a igreja tal, ainda fala que é crente. Picudei está nos chamando a atenção nessa área da nossa transparência e honestidade. Agora olha que coisa interessante. Os segredos que estão escondidos lá em Picudei. O que está escondido, o que está em oculto? Qual que é o sod? Qual que é o segredo desses versículos? Olha que legal. Shemot, capítulo 40, versículo 34, está lá no finalzinho de Picudei. Lá no final. Está escrito assim, olha, presta atenção que legal. Vayehas Hanan et Yohel Moed ukevod Adonai Maliet HaMishkan. Como o hebraico é muito rico, e quando você lê, você não se apercebe da riqueza, uma que nós não somos muito familiarizados com o idioma, isso incapacita-nos a entendermos os segredos. Mas eu vou te mostrar com calma. Estamos no final da Parashá. Estamos falando do Mishkan. A última palavra do versículo é Ha-Mishkan. O Mishkan. Então, olha o que está escrito. Então a nuvem, Reanan, a nuvem, cobriu o rei, a tenda, Moed. O Kevod vem de Kavod. Kavod é glória. O Kevod, a glória de Hashem, estava no Mishkan. Então olha que lindo. O Kevod Hashem, Adonai, Malé HaMishkan, a glória de Hashem encheu o tabernáculo. Se eu simplesmente ler um versículo no português, em nossa língua, muitos não vão entender, não vão captar, irmão Peterson. Mas quando eu vou no Sod, lá nos segredos do hebraico, lá dentro dos códigos proféticos, olha que coisa fabulosa que está escrito aqui. Vamos começar a revelar os segredos. Presta atenção lá em cima, ó. Olha lá. Olha que lindo. Dá uma olhada. Olha mais aqui à sua esquerda. Então está dizendo, Vayakaz, então, a Anan, a nuvem, que cobriu o Moed, que cobriu a tenda, essa nuvem tem um nome, mas no português não aparece o nome da nuvem, só no hebraico. E quando você olha para o texto em hebraico, está escrito, Reanan, a nuvem, et. Olha o nome da nuvem aí. Et. A nuvem tem nome. Mas quando você lê no português, você jamais vai ver isso no texto. É por isso que nós lemos o texto e não entendemos. É muito superficial. Então olha só uma coisa. Anan é a nuvem. A nuvem é a Shekinah do Eterno. O Et, o que é o Et? O Et são duas letras no hebraico. Esse é o Aleph e esse é o Tav. É o Aleph, Tav. Onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar aqui, ó. Lá em Gênesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 1, o que está escrito? Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Então nós abrimos a Bíblia, o primeiro capítulo do primeiro versículo do primeiro capítulo, está falando Bereshit bara Elohim et. Mas se você for lá no final das escrituras, 66º livro, o livro de número 66, chamado de Revelação,
ou chamado também de Apocalipse, lá no penúltimo capítulo, capítulo 21, lá no versículo 6, está escrito: Vayomer Elai Hayo Nihetani Halef Reatav. Olha, dá uma olhadinha, que coisa tremenda isso aqui. Dá uma olhada. Nós temos o et lá na abertura da Bíblia, duas vezes, et hashamayim, vet. Mas no último livro da Bíblia, nós temos ele mais explícito. Olha aqui. Quem é o et? Aleph, Tav. Yeshua, nos códigos bíblicos ele é chamado de o alfa e o ômega, em grego. Como você está acostumado com o grego, os pastores ensinam muito no grego. Você está ouvindo sempre por aí dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Mas ele nunca disse isso. Ele sempre disse: eu sou o Aleph e o Tav. Porque ele usou o alfabeto hebraico. Ele é um judeu, ele é um hebreu. Então, ele nunca disse: eu sou o alfa e o ômega. Ele sempre disse: eu sou o Aleph e o Tav. Então ele abre a Bíblia e ele fecha a Bíblia. O princípio e o fim. E olha que coisa fantástica agora, segura aí. Nós estamos lá no finalzinho do livro de Shemot, lá no capítulo 38. E Deus pega a mesma revelação de Bereshit e a mesma revelação de Apocalipse e está dizendo o seguinte: eu estou fazendo a contabilidade. Eu quero honestidade, transparência, porque no meio desse negócio aí pode estar envolvendo ouro, prata, dinheiro, está envolvendo a minha casa, a edificação do meu templo, da minha Beit. Mas tem um que está acompanhando de perto. Esse que está acompanhando de perto é o et. Quer ver que legal? Vamos lá para finalizar? Então está aqui, o et é o Aleph Tav. O Aleph Tav é quem? Yeshua. E nós terminamos aqui. Então, a Shekhinah, a glória, o poder, a manifestação do Eterno, cobriu a tenda do encontro. E o Mashiach encheu o tabernáculo. Dá uma olhada, que coisa linda, ó. Dá uma olhada. O que eu quero dizer com isso? O segredo. Você está vivendo o seu dia a dia trabalhando, produzindo, tá? Seja você trabalhando como empregado ou trabalhando para si mesmo, certo? Está comprando e está vendendo todo dia, não está? Está negociando todo dia, não está? O Senhor está dizendo aqui em Miquetes que toda a tua vida tenha um equilíbrio financeiro. Nunca toque naquilo que não te pertence. Nunca tome aquilo que não é teu. Nunca roube o teu próximo. Porque se você viver em transparência, se você viver em honestidade, se você viver com pesos e medidas justas, se você andar corretamente no seu Mishkan, a glória de Hashem encherá o seu tabernáculo. Mas se você viver em trevas, enganando, burlando, sendo desonesto, vendendo mercadorias ilicitamente, não sendo transparente nos seus dia a dia, cobrando pesos e medidas diferentes
analisando pessoa por pessoa. Se a pessoa é mais rica, você cobra mais caro. Se é mais pobre, você às vezes até fala assim, uma oportunidade. Não seja oportunista. Não tenha dois pesos e duas medidas. O Senhor está dizendo que a glória, a Shekinah, ela só invadiu o tabernáculo depois que a contabilidade foi aprovada. Depois que todo o levantamento das finanças foram aprovados. E Deus está dizendo, eu só habito onde toda a situação, toda a contabilidade, toda a honestidade estiver transparente. Porque se houver qualquer indício de desonestidade, a minha Shekinah não fará parte desse Mishkan. Eu não estarei presente nesse negócio. É por isso que muitos crentes não prosperam na vida. Se o seu dízimo é dízimo, você dizime. Se é oferta, oferte. Se é oferta alçada, oferte. Se você se dispôs a fazer a obra, faça com dignidade. Não lance mão do arado, não pare no meio do caminho, que isso vai gerar maldição para a tua vida. Eu ouvi uma frase de uma irmã aqui nessa casa que ela disse, tudo que fizermos, façamos com excelência. Eu disse que esse ano que nós entramos, tudo que nós vamos fazer é com excelência. Já começamos, já tem muita mudança, já tem cortejo de Torá, já estamos meditando, já estamos transmitindo com qualidade, era péssima a qualidade de transmissão. Tudo, a tua vida com Deus, o teu comportamento para com o teu próximo, a tua vida para com Hashem nas suas relações, a sua santidade, o seu dinheiro, em todos os aspectos da sua vida, a sua boca, os seus pensamentos, as suas atitudes, a sua malícia, seja tudo vigiado e policiado, pesos e medidas iguais, honestidade, transparência. Faça assim, e o que acontecerá? Que o Aleph Tav entrará no final das contas, no final da somatória, na hora que você for fechar o seu livro caixa. Baruch Hashem, o filho de Hashem, Yeshua HaMashiach, assinará o livro caixa embaixo e te dará a bênção e a prosperidade no tempo devido. Porque aquilo que você plantar, a palavra diz no livro de Gálatas, certamente você colherá. Plante dignidade e honestidade, e você verá as bênçãos de Hashem sobre a sua vida. Baruch Hashem, em nome de Yeshua HaMashiach, coloque no seu coração, na tua mente, a Parashá Miketz, e comece a mudar de vida. Comece a viver em transparência, vida em espírito, vida em plenitude, vida em santidade, vida em honestidade. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Amém.